Boa noite, a paz, igreja, amém? Que a graça de Cristo esteja sobre a tua vida, nessa noite, sobre a minha vida. Rogue ao Pai para que eu tenha clareza plena de comunicação, que eu possa comunicar de forma clara o que Deus tem para nós nessa noite. Eu estou com uma palavra, uma carga no meu coração, que eu creio que há de alcançar a tua vida nessa noite, há de alcançar quem nos assiste pela internet, e eu tenho plena convicção de que essa palavra, ela não irá voltar vazia, ela não voltará vazia, ela achará espaço no teu coração, ela vai produzir o fruto que o Senhor designou para a tua vida, nessa noite e nesses dias. Que não somente a tua Bíblia esteja aberta, que você não abra somente a tua palavra no teu celular, no teu tablet, mas que o teu coração esteja totalmente aberto para o que o Senhor quer falar com a tua vida nessa noite, amém, queridos? Eu tenho convicção de que Deus tem falado com a sua igreja nesses dias. Deus tem falado, tem escancarado a porta dos céus, em meio a tanta dificuldade que nós temos vivido. É certo, fica nítido que nós estamos vivendo um tempo delicado. Esse tempo pandêmico tem sido realmente um tempo muito difícil para todos nós. Tempo de provas, onde pessoas próximas têm sido acometidas pelo Covid, onde pessoas próximas às vezes têm até falecido. E a gente, às vezes, pode até se abalar com tudo que tem acontecido nesses dias. Tempos de tribulações. É um tempo também onde a iniquidade está aumentando, onde a frieza também está aumentando. E é importante nós entendermos esse tempo atual, esse tempo presente, para que nós possamos nos comportar conforme o Espírito Santo Ele deseja de cada um de nós, Ele requer de cada um de nós, porque Satanás, ele tem usado as suas armas, e nós precisamos usar as armas de Deus, precisamos nos posicionar segundo a palavra. Satanás tem atacado ferozmente, não só a sociedade, mas o povo de Deus, com a incredulidade, para que a gente venha temer, o que tem acontecido nesses dias, para que de certa forma ele venha tentar abalar a nossa fé. E a gente sabe que o diabo, ele usa essa arma, não é de hoje. Satanás, desde a criação do homem, lá com Eva, ele já usou essa tática da incredulidade. É como se a incredulidade fosse uma chave que ele entrasse no nosso coração, e a partir do momento que ele entra no nosso coração, as demais coisas ruins, pecados, friezas, começam a surgir na nossa vida. Queridos, Deus, quando olha para a terra, Ele não vê evangélico, Ele não vê espírita, Ele não vê budista, Ele não vê religiosos. Deus, quando olha para a terra, Ele só vê duas classes de pessoas: os incrédulos e aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Não existe uma terceira classe, só existem esses dois tipos de pessoas: aqueles que abraçaram a fé em Cristo e aqueles que são incrédulos, que andam segundo a sua incredulidade. E Satanás vai tentar trabalhar dia após dia para minar a nossa fé, para que a gente saia da classe dos que abraçaram a fé e andem segundo a incredulidade. Quantos me compreendem até aqui? Amém ou não amém? E nós precisamos recorrer às Escrituras para saber o que Deus quer falar conosco nesses dias, para que nós não venhamos andar desavisados, para que nós não venhamos andar como se nós não soubéssemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Queridos, nós precisamos ter clareza que Satanás trabalha em prol de gerar incredulidade no nosso coração. As Escrituras declaram em Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
E Satanás o tempo todo ele vai tentar trabalhar dessa maneira. A palavra que eu quero compartilhar nessa noite está baseada em Abacuque. É um livro de um profeta menor, que só tem 3 capítulos, mas eu creio que Abacuque ele traz uma mensagem totalmente atualizada para o nosso momento. Eu quero compartilhar nessa noite sobre o caráter de uma fé inabalável. Qual é a característica, caráter nesse sentido, de característica de uma fé inabalável? Qual é a base de uma fé inabalável? E eu queria que você abrisse em Abacuque, capítulo 3. Nós iremos basear a nossa palavra, aquilo que nós iremos discorrer nessa noite, em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 19. Mas antes até de ler esses versículos, eu preciso trazer uma contextualização sobre a situação que Abacuque estava vivendo. Como eu disse, o livro de Abacuque só tem 3 capítulos. É um livro pequeno. Abacuque é o profeta menor. É um profeta que, na verdade, viveu antes do período de cativeiro babilônico, onde o povo de Israel viveu cativo. E é interessante que no capítulo 1, eu vou fazer uma sinopse bem rápida sobre esse livro. No capítulo 1, nós vemos literalmente Deus ajuizando o povo de Deus. No capítulo 1, Deus começa a falar com o profeta: olha, meu povo está andando em injustiça, o meu povo está andando em corrupção, o meu povo não está me adorando como convém. E Abacuque começa a justificar, ele tenta contra-argumentar com Deus. E ele começa a dizer: mas Senhor, eu sei que o povo está assim, mas olha ao redor, as nações estão assim, os demais povos estão assim, andando em injustiça, andando em iniquidade. E Deus continua falando com Abacuque no capítulo 1, ele fala que iria disciplinar o povo dele. E é bem da verdade que a Escritura declara que todo juízo começa pela casa de Deus. E Deus fala para o profeta que iria ajuizar, disciplinar o povo. E Deus fala assim: Abacuque, eu vou levantar um povo, os caldeus, os babilônicos, que são realmente linha dura, são realmente um povo realmente feroz, é um povo que vai se levantar contra vocês, para espizinhar vocês. E Deus começa a dizer a disciplina que iria aplicar sobre o povo de Israel. E não restava mais nada para Abacuque a não ser interceder. E o capítulo 1 termina com Abacuque intercedendo pelo povo de Israel. E no capítulo 2, Deus inicia respondendo para Abacuque. E fala assim: Abacuque, escuta uma coisa, tempos difíceis vão vir sim sobre o meu povo, mas reveja os fundamentos, escreve a visão. Como se Deus falasse assim: ó, fortalece a visão dentro de você, fortalece as verdades que você já ouviu. Fala para o povo fortalecer a visão, escreve a visão numa tábua, reveja teus fundamentos, reveja os fundamentos do povo, para que realmente, quando vier esse tempo, vocês estejam firmes. E Deus fala: o meu justo vai viver por fé. Eu sei que os caldeus, os outros povos estão soberbos. Eu sei que a nação de Israel, ele fala, está soberba, a sua alma não é reta nela, mas o meu justo vai viver por fé. Deus começa a anunciar para Abacuque, e ele fala assim: Deus, fica tranquilo, porque o meu juízo também vai vir sobre os demais povos. E Deus começa a falar dos juízos que aconteceriam, e surgem aqueles 5 ais. Ele começa a falar: ai daqueles que acumulam riquezas de outras pessoas, e Deus começa a juizar. Ele fala de roubo, de corrupção, ai daqueles que se apegam às riquezas, ai daqueles que derramam sangue, violência, ai daqueles que ficam em bebedices, ai daqueles que ficam em idolatria. E eu comecei a olhar esse capítulo 2, e eu comecei a olhar para a nossa sociedade. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Aquilo que Abacuque estava vivendo naqueles dias, quando Deus começa a falar dos juízos que viriam sobre a terra por causa do roubo, pessoas se enriquecendo à custa de outros,
Quando ele fala de corrupção, a gente olha para a política, e ele começa a dizer sobre violência, e ele vai dando nomes aos pecados. Será que tem algo parecido com os dias de hoje? Quando nós olhamos o quadro que Abacuque vivia naqueles dias. E meu coração começou a ficar apertado quando eu fiquei estudando esse livro. Mas de repente vem o capítulo 3. Depois de Abacuque tentar contra-argumentar com o Senhor, e Deus falar, vai vir um juízo sobre o meu povo, vai vir um juízo sobre as nações, sobre os caldeus, sobre os babilônicos. Abacuque no capítulo 3, ele levanta um clamor. E é interessante no versículo 2, no capítulo 3, versículo 2, ele fala, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, tudo aquilo que Deus estava falando. E Abacuque falou, e me sinto alarmado. Abacuque, ele estava tenso ali naquela conversa com Deus. E Abacuque, ele declara, mas Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, ó Deus, eu sei que a tua ira está se manifestando. Lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Lembra-te da misericórdia nesses dias, Senhor. E Abacuque, ele começa a clamar ao Senhor. E é interessante que quando você vai avançando nesse capítulo 3, Abacuque começa a reconhecer que Deus é poderoso, que Deus é soberano, em fazer parar, tremer toda a terra. E ele começa a dizer no versículo 6, que ele para e faz tremer a terra. Ele olha e sacode as nações. Abacuque começa a olhar para o poder de Deus, e ele fala, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, mas os caminhos de Deus são eternos. E ele continua, versículo 12, ele fala que os montes se contorcem, ele fala que o sol e a lua param, ele diz que na tua indignação, Senhor, tu marchas sobre a terra, na tua ira, o Senhor calcas, pisa aos pés das nações. E no versículo 16 ele diz, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Abacuque, ele começa a ouvir o Senhor. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Aí você pode parar para pensar, Tiago, mas até esse momento que você está lendo, nosso coração também pode ficar apreensivo e tenso com o que pode acontecer nesses dias. Nós temos visto que essa pandemia e o Covid nada mais é do que um agir para abalar tudo aquilo que não é eterno, para abalar tudo aquilo que é passageiro. Os poderosos foram abalados, as nações paralisaram, tudo parou, queridos. Tudo tremeu por causa de um vírus. Nossa fé muitas das vezes se abala quando nós olhamos para o lado e vemos alguém conhecido ou amigo padecendo pelo vírus. Mas é interessante que esse capítulo 13, ele não para por aqui. Se ele parasse por aqui nesse versículo 16, eu ia ficar aflito, eu ia ficar alarmado como o profeta ficou. Mas ele continua, e é nessa hora que eu quero falar sobre esse caráter de uma fé inabalável. Porque no versículo 17, queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Após esse cenário, após esse contexto que Abacuque estava vivendo, onde o Senhor tinha falado de um juízo, de tempos difíceis, e Abacuque chegou a ficar em silêncio e se calar, apreensivo no seu coração. E no versículo 17 ele diz assim, ainda, diz assim comigo, ainda, diz para a pessoa que está do seu lado, ainda, e ele continua declarando, ainda que a figueira não floresça, ainda
que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que tudo esteja indo mal, ainda que tudo esteja padecendo, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. É isso que o profeta está declarando. Quando eu comecei a estudar esses versículos, eu comecei a analisar o que isso aqui significava, porque nós cantamos, às vezes falamos, mas não entendemos a profundidade do que o profeta está declarando. Quando o profeta Abacuque ele fala, ainda que a figueira não floresça, figueira sem flores, ele não está falando de uma primavera, ele está falando de um tempo difícil, onde não há flores. Talvez ele está falando de um inverno, talvez ele esteja falando de um tempo de incredulidade. Jesus, quando se referiu à figueira, ele falou sobre um tempo de esterilidade, um tempo de frieza espiritual. E o profeta Abacuque fala, ainda que nós possamos olhar ao nosso redor e olhar uma falta de fé, e olhar talvez um espírito de incredulidade atuando, ainda que isso aconteça, eu vou continuar me alegrando no meu Senhor. Ainda que eu olhe para o lado e não veja uma primavera, eu creio que o meu Deus irá trazer esse tempo de primavera. Ainda que nós estejamos olhando para o lado e não estejamos vendo flores, talvez você olhe para a nossa realidade no dia de hoje, ninguém está vendo flores, ninguém está vendo uma primavera, parece um tempo de inverno, mas o nosso Deus é todo poderoso para mudar toda e qualquer situação. Nós precisamos crer. Abacuque está falando de um tempo difícil, de esterilidade espiritual talvez um tempo de incredulidade, um tempo de frieza, não é um tempo de primavera. E ele continua, ainda que não haja fruto na vide, e eu comecei a analisar isso também. A videira ela produz a uva, que produzia o vinho. O vinho era sinônimo de prazeres, de alegria, onde os povos usavam a bebida do vinho para se alegrar. E ele está falando que o fruto da vide não vai mais acontecer. É como se ele quisesse nos dizer, ainda que toda fonte de alegria e de prazer se seque. Ainda que toda fonte de alegria e de prazer que nós vemos. Pessoas, você pode ver nitidamente, apesar de ter alguns eventos clandestinos, mas você pode ver quais são as fontes de prazer e de alegria que existiam no mundo. Hoje você não consegue ter nem mais uma alegria de ir no cinema. Pessoas vivem de balada em balada, e isso começou a minguar. Pessoas que encontravam prazer em vários vinhos que essa terra pode apresentar, e tudo foi secando, e tudo está minguando. O fruto da videira representa a fonte de alegria e de prazer, e é isso que o profeta Abacuque está falando, ainda que não haja mais o fruto na videira, ainda que eu não tenha mais como me alegrar com o vinho, ainda que eu não tenha como ter prazer no vinho, o meu prazer estará no Senhor. É isso que ele está querendo dizer, queridos. E ele continua, ainda que o produto da oliveira minta. Algumas versões dizem, ainda que falhar o produto da oliveira, perdão. A oliveira, ela produz o azeite. O azeite era um recurso que era utilizado para curar as feridas. Muitos tinham interesse em ter a oliveira, porque um unguento era usado para colocar nas feridas. E ele está dizendo aqui, ainda que a oliveira parece que vai dar o fruto, parece que o produto vai sair,
mas ela falhou, não veio. Por isso que ele fala ainda que o produto da oliveira minta. Ele está dizendo de um recurso que era usado para enfermidade, para a saúde, em prol da saúde, ainda que esse recurso falhe, ainda que não haja o azeite para colocar nas feridas. É como se a gente olhasse para os dias de hoje, e a gente olhasse para a medicina e colocasse toda expectativa na medicina. E a gente tem visto que a medicina não tem conseguido superar o Covid. Ainda que surja uma enfermidade sobre mim, e que a medicina não tenha recurso para mim, todavia, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Ainda que eu fique doente, e não tenha cura para mim, através dos homens, eu vou recorrer ao meu Jeová Rafá, o doutor Rafá, que cura todas as doenças. Ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os nossos recursos falhem, eu vou recorrer ao Deus da minha salvação. Quantos me compreendem até aqui? Amém ou não amém? Ele começa a dar exemplos. Ele fala da figueira sem flores, ele fala da videira sem o fruto, que representa os prazeres, a alegria, se acabando. Ele fala do produto da oliveira, que são esses recursos utilizados para a saúde, também falhando. E olha que interessante que agora ele entra no campo econômico, financeiro, porque ele diz assim, ainda que os campos não produzam alimentos. Ele está falando literalmente de um tempo de escassez, de fome, de crise. No Fórum Econômico, quando a gente olha lá e acompanha, alguns países que fazem parte, G7, G3, já estão declarando sobre esse tempo de escassez alimentar, de fome que pode vir aí sobre o mundo. E é sobre isso que ele está falando. Os campos não produzindo mais alimentos, um tempo de fome, um tempo difícil. E ele dá prosseguimento e diz assim, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Pensa, queridos, naquela época não existia moeda. A moeda era o gado, a moeda eram as ovelhas. Quando ele diz as ovelhas serem arrebatadas, ele está falando de ovelhas serem roubadas. É como se você trabalhasse no final do teu mês, o teu salário não caísse. É como se você fosse roubado. É como se você fosse roubado pela nação, fosse roubado pela situação econômica. É como se você tivesse desempregado. Quando ele diz assim, os currais não haja gado. Como eu disse, as ovelhas e os gados eram a fonte, não só de alimentação, mas representava o sustento, fonte de renda, ganha-pão, era economia. Queridos, ele cita exemplos em várias áreas, área espiritual, saúde, área emocional, alegria, financeiro. Ele começa a citar várias situações adversas que podem acontecer. Todavia, queridos, contudo, porém, o profeta declara, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Como ter um caráter inabalável? Como agir da mesma forma que esse profeta está agindo? É bem da verdade, eu tenho plena convicção de que Deus quer restaurar na tua vida e na minha vida a alegria da salvação. Deus quer restaurar a alegria de ter os nossos nomes arrolados nos céus, de nós sermos casa, templo do Espírito Santo, de nós termos Jesus em nossa vida, governando os nossos passos. Aleluia! Que prazer e privilégio, queridos, nós temos de fazer parte da família de Deus, a sua igreja amada. Nós cantamos aqui que um dia o Senhor irá nos buscar. A nossa alegria não pode estar depositada em nada dessa terra que é passageiro, queridos. A nossa alegria tem que estar na eternidade. A nossa alegria tem que estar no Deus da nossa salvação, aleluia. Quantos me compreendem? Aonde você tem depositado
a tua fé? Em que você tem depositado a tua fé? Precisamos ter a alegria de ter Cristo dentro de nós, de ter Cristo conduzindo os nossos passos. Que privilégio nós temos de ter o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, nos assistindo no momento de fraqueza. Que privilégio nós temos de sermos casa de Deus. Nós precisamos ter a nossa alegria restaurada. Quantos conhecem aquele versículo? Todos vão levantar a mão. Tudo posso naquele que me fortalece. Levanta sua mão aí, quem conhece? Todos conhecem. Muitos usam decalque em casa, em carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha como ele começa: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele continua: porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele continua: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós não podemos pegar um versículo sem contexto. Paulo, quando ele declara tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando: eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é ter abundância e eu sei o que é ter escassez. Eu sei o que é passar por momentos de alegria e eu sei o que é passar por momentos de tristeza. Já tenho experimentado isso tudo. Posso passar por toda e qualquer circunstância que ele está falando. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que me chama a atenção é o início da passagem. Ele declara: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo começa, queridos, quando nós nos alegramos sobremaneira, de maneira tremenda, no Senhor. A nossa alegria tem que estar no Senhor, é nele, na presença dele. Neemias também declara, o profeta Neemias também declara. Neemias, quando ele estava no momento lá de restauração dos muros, aquele povo que estava passando, tinha passado pelo cativeiro babilônico, e que experimentou a glória de Deus, aquele tempo de auge de Israel, e de repente eles voltam, e quando eles chegam na cidade está tudo destruído, e eles acham a lei, e começam a ler a lei, e vem uma tristeza sobre o povo. Enquanto eles começam a ler, o povo começa a chorar. E Neemias declara: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E ele começa a falar: não fica triste não, a alegria do Senhor vai te levantar, a alegria do Senhor vai te fortalecer, não se entristeça. E o povo continuou entristecido, e de repente vem os levitas, aquela classe de homens que era responsável pela adoração a Deus, e os levitas entram nessa hora, e a palavra declara que nesse momento os levitas se levantaram e fizeram calar o povo. Os levitas se levantaram, o louvor se levantou e emudeceu a tristeza. O louvor se levantou e calou a boca da tristeza e da murmuração. E de repente, depois daqueles levitas se levantando, o povo olha para os levitas, olha para a palavra que Neemias tinha declarado, e o povo começa a se alegrar em Deus, e eles começam a se fortalecer e a restaurar a cidade, os muros em Israel. Quantos compreendem, amados? Tudo começa pela alegria no Senhor. É por isso que Neemias declara: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
Deus quer restaurar a nossa alegria enquanto povo de Deus. Deus quer restaurar a tua alegria de ter um Deus que pode fazer tudo em todos. Um Deus todo-poderoso, um Deus que é e um Deus que faz. E é sobre isso, essa base que eu quero falar. Como eu posso me alegrar, Tiago, e alcançar mais fé nesses dias? Qual é a base desse caráter inabalável? Acompanhe comigo, volta aí para Abacuque. Nós lemos aí os versículos 16, 17, 18. Olha o que diz aí. Logo depois que ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele continua declarando: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Qual é a base dessa fé inabalável de Abacuque? Ele sabia quem Deus era e sabia o que Deus poderia fazer. Diz assim comigo: Deus é, Deus é, Deus faz, Deus é, Deus faz. Diz para a pessoa que está ao teu lado: Deus é, Deus faz. Abacuque sabia quem Deus era e ele confiava no que Deus poderia fazer. Abacuque declarou primeiramente: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E eu te pergunto nessa noite: quem o Senhor é para você? Quem Ele é para você? Ele é teu refúgio? Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia? Ele é teu baluarte? Ele é a tua fortaleza? Quem o Senhor é para você? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós identificamos que Deus é a rocha da nossa salvação. Não rocha, a rocha da nossa salvação. Deus é o teu ajudador. Deus é o nosso ajudador. Ele é o teu auxílio. Ele é o teu sustentáculo, a tua base, o teu apoio. Quem Deus é para você? Uma coisa eu sei: Deus é uma fonte inesgotável que sacia todo o nosso ser. Ele é essa fonte que nos sustenta. As Escrituras declaram que o Senhor é bom. Lembra disso: o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para todo sempre. O Senhor é bom. Precisamos trazer à memória as verdades que estão contidas nas Escrituras. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Deus é luz e há de dissipar toda a treva. Nós cantamos aqui: tu és a minha luz, a minha salvação. Queridos, quando nós temos revelação: tu és a minha luz, tu és a minha salvação, naturalmente isso vai gerar uma postura em nós. A ti me rendo. Estou cantando aqui a canção: tu és a minha luz, a minha salvação. O que nos resta? A ti me renderei. Tudo parte da revelação de quem é Deus para nós. Abacuque tinha clareza e ele declarou: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Por isso, pode faltar o gado nos currais. Por isso, o fruto da oliveira pode mentir, pode falhar. Pode não ter fruto na videira. Pode ser um tempo de inverno, não ter flores na figueira. Não importa. O Senhor é a minha fortaleza e eu não serei abalado. É isso que o profeta Abacuque está declarando. Não importa o que acontecerá ao meu redor, eu confiarei continuamente no Deus da minha salvação. Deus quer restaurar a alegria dentro de nós. Deus quer se revelar a nós quem Ele é. A base da fé de Abacuque era quem Deus é e o que Deus faz. Querido, Deus é fiel. Quando você estiver naquele perrengue,
como diz aí na linguagem popular, quando você estiver olhando ao teu redor e tudo estiver indo mal, você tem que lembrar, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você precisa chamar a palavra, orar a palavra. Deus é fiel, ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é, Deus faz. Essa era a base da fé de Abacuque. Tá bom, Tiago, o Senhor é a fortaleza de Abacuque. E o que o Senhor poderia fazer então em Abacuque? Ele fala aqui, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Querido, será que realmente você crê naquilo que Deus pode fazer em você e através de você? Em nós e através de nós. Aquilo que Ele pode fazer em você, aquilo que Ele pode fazer por você, aquilo que Ele pode fazer através de você. Olha quantas coisas o Senhor faz. O que o Senhor faz na tua vida e na minha vida, queridos. Você crê realmente, você tem fé que Ele te fortalece no momento de fraqueza? Você crê nisso? Que Deus te faz forte quando você é fraco? Que Deus te fortalece no momento de angústia? Que Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Querido, a palavra diz, o salmista declara que Deus, até para aqueles que se sentem solitários, a palavra diz, Deus é Pai de órfãos e viúvas. Deus é. E aí? Deus faz com que o solitário habite em família. Diz assim comigo, Deus é. Deus faz. Você precisa martelar isso no teu coração. Deus é. E Deus faz. Ele não só é. Ele faz. Ele opera. E Abacuque fala que Deus faz os pés dele como os da corça. Nós já vimos Samuel falando sobre a corça aqui. Um animal que tem sede, corre para as águas, se banha para fugir dos seus predadores. E é interessante que eu fui olhar sobre a corça também, nessa passagem. Por que Deus fala que vai colocar pés de corça? Uma característica muito interessante que a corça tem, é que mesmo que ela ande num solo todo irregular, cheio de buraco, ela não pisa em falso, ela se mantém firme, e ela continua correndo, e consegue despistar os seus predadores. Ela não é apanhada pelos seus predadores, e ela continua correndo firme. Ela tem uma capacidade de subir morro, descer morro, e manter a firmeza da sua passada. É um animal que consegue manter pisada firme, mesmo em solos irregulares. E eu comecei a orar diante de Deus, e falar, Senhor, o que isso pode significar para nós? É como se o profeta estivesse dizendo, podem vir tempos difíceis, pode vir juízo sobre a terra, mas fiquem tranquilos. O profeta declara, Deus vai colocar os pés sobre nós como os da corça. Nós iremos manter firmeza na nossa caminhada, por mais que o solo esteja irregular, por mais que as circunstâncias estejam adversas, por mais que Satanás esteja se levantando nesses dias, nossos inimigos não nos alcançarão. Nós não iremos pisar em falso. Nós teremos os pés como os da corça. Iremos correr, caminhar, sem perder a firmeza da nossa passada. Quantos compreendem? Amém ou não amém? Já estou concluindo. Acompanha no versículo, ele diz, Deus faz os meus pés como os da corça. E ele continua, Deus faz, Deus me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente fala de andar com passadas altas, fala de você andar por cima, como diz aquela canção da Lagoinha, 10 anos atrás, você andar acima dos teus problemas, é você andar acima das tuas dores, é você andar acima deste mundo, é você andar acima do teu pecado, é você andar acima das tuas tentações,
é você andar mais alto, é você andar acima das perseguições desse mundo, é você andar acima das tribulações, acima das desilusões, acima de tudo aquilo que vem contra você, querido. Deus está prometendo colocar os pés sobre nós como os da corça. Deus requer que nós venhamos andar de forma altaneiramente, andar de forma alta, mais alto, mais santo, mais puro, mais livre, mais perto dEle, mais próximo dEle, pensando nas coisas lá do alto, queridos. Como você tem andado nesses dias? Deus é e Deus faz. Quem Deus é na tua vida e o que Deus tem feito na tua vida. Não tem como nós termos um caráter de uma fé inabalável se nós não depositarmos a nossa fé naquilo que Deus é, naquilo que Ele faz por nós, em nós e através de nós. Quando nós olhamos em Hebreus 11, que fala sobre a fé, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você pode não estar olhando nada de bom, talvez com os teus olhos naturais, mas é nessa hora que entra a fé, quando você tem convicção de que Deus está contigo. Em Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Ele é eterno, Ele existe, Ele é real. E Ele continua: e que se torna galardoador dos que o buscam. Se faz galardoador, Deus faz. Olha o que está em Hebreus 11, falando, versículo 6. Você está se aproximando de Deus? Sem fé é impossível agradar a Ele. E todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que Ele é real, que Ele está aqui, que Ele assiste a nossa vida nos momentos mais difíceis. E Ele continua, mas não é só crer que Ele existe, também precisa crer que Ele se faz galardoador daqueles que o buscam. Está buscando o Senhor? Nosso Deus é um Deus que faz aqueles que o buscam abençoado. Galardão fala de recompensa. Diz para o seu irmão assim: você precisa crer. Diz para a pessoa que está ao teu lado: você precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador. Vai embolar a língua agora aí. Galardoador. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Deus é galardoador. É difícil falar mesmo. Trava a língua. Deus, Ele é um abençoador, um recompensador daqueles que o buscam. O caráter de uma fé inabalável é resultado de um conhecimento de que Deus é e que Deus faz. Ele é e Ele faz. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, até imaginamos. Ele é poderoso. Deus é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é um Deus onipresente, Ele está presente em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, sabe o que é melhor para nós, não perdeu o controle. Queridos, tem pessoas que acham que Deus fica numa queda de braço com o diabo, como se a gente precisasse ficar torcendo para Deus vencer. O diabo já está condenado e derrotado, queridos. O nosso Deus é todo poderoso, Ele já venceu. A vitória já foi liberada na cruz. Nós precisamos somente tomar posse por meio da fé. Precisamos crer
Nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem perigo, fome, nudez, espada, nada. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nós precisamos nos apegar ao que as Escrituras declaram. Deus falou para o profeta Abacuque: tempos difíceis virão, muitos estão se ensoberbecendo, mas o justo viverá por meio da fé. Quantos justos nós temos aqui em Cristo Jesus? Nós precisamos viver pela fé, por meio da fé. Como eu gosto de futucar o significado de todas as coisas, eu falei, não é possível, Abacuque deve ter... O que significa Abacuque? Um livro tão pequeno, mas tão atual para esse momento que nós estamos vivendo. E quando eu for olhar o significado de Abacuque, Abacuque significa abraço. Deus quer abraçar pessoas aqui nessa noite, nesses dias. Deus quer te abraçar e dizer, eu estou contigo. Deus quer te abraçar e falar assim, meu filho, vem para os meus braços de amor, eu estou contigo. Eu quero te abraçar. A gente não abraça normalmente quem a gente não conhece, querido. Você vai chegar para um desconhecido e vai largar um abraço apertado nessa pessoa? Não vai. Normalmente você abraça quem você conhece, no mínimo. Deus quer se fazer conhecido entre nós. E Ele quer nos abraçar nesses dias e levar cada um de nós para o seu colo de amor. E dizer assim, meu filho, descansa. Meu filho, aquieta o teu coração que eu estou cuidando. Eu estou cuidando das tuas questões. Simplesmente venha para os meus braços. Quantos me compreendem, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Eu louvo a Deus por algumas canções que foram cantadas aqui nessa noite. Porque eu percebo que Deus começou a falar sobre através de algumas canções, sobre a alegria, celebrar, confiar no Senhor, celebrar pelas obras de tuas mãos. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer te abraçar nessa noite. O abraço de Deus fala de aconchego. O abraço de Deus fala de um ombro amigo. O abraço de Deus fala de um conforto, de um consolo nesses dias. Feche teus olhos em nome de Jesus. Começa a analisar a tua fé. Deus falava comigo claramente que haveria pessoas nesse lugar com a fé abalada, com a alegria abalada. Satanás tem sido um ladrão de alegria nesses dias. Mas o Senhor, Ele quer restaurar a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, queridos. Quando nós nos alegramos, exultamos, exultar fala de jubilar na presença de Deus. Quando nós nos alegramos, independente das circunstâncias, começa a brotar uma força dentro de nós, e nós começamos a caminhar com o Senhor de forma constante, perseverante, andando em firmeza, mesmo que o solo esteja todo irregular, mesmo que tenha obstáculos no caminho, porque o Senhor faz os nossos pés como os da corça, e nós saltamos de alegria, e nós pulamos os obstáculos, e nós firmamos as nossas passadas nele. Deus te chama nessa noite a experimentá-lo de uma forma especial. Ele quer se revelar a você,
Ele quer que você o conheça profundamente, que esteja claro quem o Senhor é, quem Ele é e o que Ele pode fazer na tua vida. Sinta o abraço de Deus nessa noite, queridos. Deixa o Senhor te abraçar, te confortar, te consolar, te fortalecer, te renovar. Eu pedi uma canção para o Tiago, que tem tudo a ver com essa palavra. Eu quero te convidar a orar essa canção nessa noite. Que você possa meditar na letra e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça como o profeta Abacuque, que intercedeu e falou: Senhor, nós vivemos em dias maus, temos visto o teu juízo sobre a terra, Senhor, mas na tua ira, lembra da tua misericórdia, Senhor. Lembra da tua misericórdia, tem misericórdia da minha vida, porque independente das circunstâncias, eu posso estar mal de saúde, meu filho pode estar mal de saúde, eu posso ter perdido um ente querido, eu posso, Senhor, ter perdido meu emprego, eu posso estar sem produzir, eu posso, Senhor, estar vivendo um tempo de inverno, não é um tempo de primavera. Todavia, contudo, porém, eu vou me alegrar no Senhor, porque Tu és a minha fortaleza, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és aquele que coloca os pés da corça em mim, Tu és aquele que me faz andar em lugares altos. Vamos orar essa canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, Olha o controle. o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Deposite a tua alegria nele, confia Por mais nele. pressão que seja a situação, o controle ainda está, aleluia, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Adore a ele, adore a ele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh Senhor, oh Senhor, batiza-nos com tua alegria, Senhor. Renova-nos nessa noite, Senhor. Receba aí a alegria do Senhor na tua vida. Receba o toque do Espírito Santo. Receba a graça de Deus na tua vida nessa hora aí, querido. Oh Senhor. Emanaralabaxerererê. Ererererê. Erecantamanaxererê-basurialabás. O Senhor está restaurando a alegria da salvação de pessoas aqui.
pessoas que estavam abatidas, sem alegria de viver. O Senhor está restaurando o propósito da tua vida. O Senhor está restaurando o senso de propósito da tua vida. Você não está nessa terra por acaso. O Senhor, Ele tem um propósito firme e seguro sobre ti. Ele canta manaralabash. Você que entrou nesse lugar desacreditado na tua vida, eu sinto no meu espírito aqui, queridos, alguém fez prova de Deus aqui nessa noite. Alguém fez prova de Deus aqui nessa noite, dizendo que a sua vida não tinha sentido, dizendo que a sua vida não tinha razão de ser, como se ela fizesse uma prova de Deus. Fala: Senhor, se o Senhor não falar comigo nessa noite, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. O Espírito Santo manda te dizer, querido, que Ele tem um propósito firme e seguro na tua vida, que Ele não te trouxe aqui nesse lugar em vão. Ele está restaurando a alegria de ter o teu nome arrolado nos céus. Ainda que tudo vá mal, ainda que você esteja passando por necessidade financeira, ainda que você esteja temeroso com a tua saúde, com medo de sair de casa, tem muitos que estão chorando nesses dias. O choro, ele pode durar uma noite, queridos. Essa noite pode ser um dia, essa noite pode ser uma semana, essa noite pode ser meses, pode ser um ano, mas você precisa crer que a alegria do Senhor virá sobre ti. Que esse tempo de tristeza, ele tem os seus dias contados, queridos. Se alegre no Deus da tua salvação. Chamanaralabasuri cantaralabás. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porque o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Aleluia!